Boa noite a todos. Aqui quem está falando é o Luiz. Então, hoje a gente vai apresentar o nosso capítulo. Ele fala sobre o processo pós-compra, em relação ao consumo e avaliação. Então, como o cliente enxerga, o produto depois que ele comprou, quais são, os pontos de avaliação dele, como ele consome esse produto, e a gente vai explicar isso um pouquinho mais agora adiante. O capítulo ele começa trazendo uma história, ele traz a história da champanhe, e aqui tem uma das frases de dos fundadores da empresa, que é: uma das tarefas mais difíceis em relação à champanhe é modificar a imagem já existente que o relaciona diretamente com as comemorações. Então, a champanhe ele foi um produto que ele tomou muito sucesso, porém ele estabeleceu alguns parâmetros que na verdade ele foi muito comparado a ser utilizado em comemorações, em ocasiões especiais. Então, mais de 50% das vendas desse produto ela é feita ali nas festas de final de ano. Então, a empresa em si ela teve que mudar essa estratégia, porque ela tinha uma concentração muito grande de vendas apenas no período do ano. Então, a empresa até tomou algumas atitudes, como ele alterou a embalagem para ela se parecer mais com vinho branco, ela fez promoções, e até o posicionamento dentro dos mercados ele foi alterado para tentar aumentar essas vendas. Então, aqui um exemplo de como um produto, após consumido e após ele tomar um sucesso, ele acabou se tornando refém do próprio sucesso dele. Então, a partir disso, ele é só consumido num período do ano. Daqui para frente, a gente vai começar a explicar mais como funciona esses pontos de avaliação dos clientes, dos consumidores. O artigo aqui ele traz que ele vender mais um produto não necessariamente ele significa vender para mais pessoas. Ele pode ter uma opção, como por exemplo, vender mais para um mesmo cliente. Então aqui tem até um exemplo que ele traz que é uma situação que ocorre bastante frequência no McDonald's, por exemplo, que deseja trocar uma batata média por uma batata grande por apenas R$ 1. Então, ele está incentivando o consumidor a consumir mais daquele produto. Ele não está tentando vender para mais pessoas. Então, ele está tentando vender para o mesmo consumidor. Então, o consumo ele representa uma das partes mais importantes do processo de decisão do produto, pois é aqui que na verdade, o consumidor vai avaliar melhor o que o produto oferece. Então, como ele funciona, se ele desempenha as funções desejadas, e vai ter essa avaliação do pós-consumo, representada na etapa final do processo de decisão do consumidor. Em relação ao comportamento e o consumo, traz no capítulo uma definição que o consumo representa o uso do produto adquirido pelo consumidor. Parece uma definição simples, mas se a gente for entender, que nem eu comentei antes, em termos mais gerais, tem muito mais questões de como ocorre o consumo, onde ocorre o consumo, de que forma o consumidor consome esse produto, como ele avalia tudo isso no final. Então, tem vários parâmetros que podem ser considerados dentro desse consumo do produto. Os termos utilizados, então, para fazer essa distinção entre quem consome e não consome um produto são usuários e não usuários. Então, para essa empresa saber quem são os usuários de um produto, ele indica uma atratividade do produto dentro do mercado, e também entender quem não são os não usuários de um grande grupo, ele também pode ser uma oportunidade de crescimento para a empresa. Por exemplo, a empresa pode ver que se um determinado produto ele tem um elevado número de não usuários, um elevado número de poucos não usuários, então já não é mais um mercado que ele está em crescimento, que precisa ser explorado, né? Então, aqui se resume bem tudo que eu falei antes. Então, a gente tem aqui a população em geral, que são os consumidores, então a gente tem os não usuários e os usuários. Então, a partir dos usuários, a gente pode ver como eles consomem um produto, onde eles consomem, quanto desse produto é consumido. Então, cada consumidor pode ter diferentes proporções de consumo de cada produto, e é o que eu vou explicar um pouquinho mais daqui em diante. Então, um importante aspecto do consumo é o momento em que ele ocorre. Então, tem muitos casos, por exemplo, num cinema, por exemplo, num jogo de futebol, o consumo já está alinhado lado a lado com a compra, né? Então, ele comprou, ele já está ali logo consumindo, por exemplo, quando ele vai comer alguma coisa, ou quando ele compra o ingresso no cinema na hora,
Mas ele pode ocorrer também sem ter esse consumo imediato, como, por exemplo, fazer as compras do mercado e trazer para casa para consumir depois. Então, até tem um exemplo aqui que ele traz, que foi uma empresa de comida que ela descobriu que várias pessoas elas deixavam de consumir os produtos da empresa e acabavam deixando esquecidos dentro da despensa depois da compra. Então, dessa forma, a empresa tomou uma estratégia de desenvolver uma campanha publicitária de marketing que ela entrava no ar tarde da noite já para encorajar as pessoas a consumir a comida como um lanche noturno. Então, entender como esse consumo ocorre facilita para estratégias de marketing, para trabalhar o consumidor e fazer produtos adaptados para aqueles tipos de consumidores, aqueles tipos de pessoas. Aqui também, por exemplo, a hora do dia, por exemplo, a gente pode citar quando o consumidor vai consumir esse produto. Então, por exemplo, uma questão de comida, geralmente ela depende basicamente do horário. Então, uma pessoa não vai jantar à tarde da noite ou alguma coisa do gênero. Existem horários onde as pessoas fazem determinados tipos de refeições. Então, é esse tipo de parâmetro que as empresas buscam entender. Aqui tem até um exemplo que uma empresa ela descobriu que os viajantes de um arquipélago de ilhas da Flórida, eles tinham umas diferenças significativas ao longo dos anos. Então, os turistas de verão não eram os mesmos turistas de inverno. Então, toda a estrutura de marketing da empresa foi totalmente modificada para atrair determinados tipos de pessoas para determinados tipos de estações do ano. Então, eles enxergaram que existia essa diferença também. Aqui, outro exemplo é onde o produto é consumido. Então, é importante também a empresa saber onde o consumidor vai consumir o produto, para que não tenha um mal entendido ou ocorra algo que possa ser um erro grave. Teve aqui, por exemplo, uma empresa que ela oferecia um café da manhã num drive-thru, que ele continha ovos mexidos e um pequeno prato fundo, então ele continha omeletes, fritos na hora, torradas e panquecas. Então, era um bom café da manhã, sim, as pessoas queriam consumir os produtos, só que como elas consumiam dentro do carro, elas não conseguiam comer o produto. Elas diziam que elas não conseguiam dirigir e ainda consumir o produto para se deslocar. Então, é preciso entender também onde o consumidor vai utilizar o produto. O produto ele tem que estar adaptado para o consumidor consumir na hora que ele quiser. Então, aqui tem um outro exemplo também de como o produto é consumido. Então, as pessoas podem comprar o produto e podem utilizar eles de maneira diferente. Tem até aqui o artigo trabalha aqui no capítulo que, por exemplo, um arroz, ele pode ser usado como um acompanhamento, como algum prato principal, e as pessoas, se elas encaram que vai ser como um prato principal, como algo especial, elas acabam pagando até mais pelo produto. Aqui tem até um outro exemplo, que foi um fabricante de sabão, que depois que teve um grande consumo do produto deles em uma determinada região, eles foram investigar para ver o que tinha acontecido e eles descobriram que alguns fazendeiros estavam usando sabão para proteger as árvores frutíferas contra insetos e animais. Então, eles penduravam o sabão nos galhos das árvores para evitar que chegassem animais e insetos. Só que a empresa planejou o produto totalmente diferente para isso, de como o consumo seria feito. Então, a empresa ela tem que estar atenta ao mercado para ver como ela planejou para que o produto fosse consumido, mas também como os usuários estão utilizando esse produto. Aqui eu fiz até um exemplo aqui da árvore com o sabão. Aqui é uma imagem bem realista aqui da situação, para vocês perceberem como foi utilizada. E outro ponto aqui é quanto que é consumido. Então, embora o consumidor ele pode se assemelhar muito aos hábitos do comportamento do consumo, eles podem se diferenciar muito no que se diz respeito à quantidade que eles consumem. Então, os consumidores eles podem ter os mesmos gostos, os mesmos hábitos, consumir nos mesmos lugares, só que com uma quantidade extremamente diferente. Então, eles podem até ser divididos ali em grandes usuários, usuários moderados e pequenos usuários. E, com certeza, os grandes usuários são os principais alvos das empresas, né?
sempre querer consumir mais e vender mais. Só que também tem um outro lado que também tem alguns outros interesses, que é no bem-estar das pessoas, então nem sempre o objetivo é vender mais, né? Então, o interesse também em que o consumo seja feito de forma correta, de forma adequada e pelas pessoas que possam usar este produto, né? Então, aqui é até trazido um exemplo de pessoas que são interessadas no bem-estar do consumidor, que fizeram grandes esforços para reduzir o consumo de produtos como cigarros, drogas ilícitas e bebidas alcoólicas para até menores de idade. Então, existe todo um pensamento em relação a como o consumidor vai usufruir do produto depois da compra. Boa noite, pessoal. Sou a Isabelle e eu vou falar agora um pouquinho para vocês da experiência do consumo. Então, depois que a gente faz o ato, né, da compra de um produto, de um serviço, a gente tem que considerar como foi a experiência daquele consumo. E para isso, a gente sempre tem que se questionar como que você se sentiu durante o uso daquele produto, daquele serviço, se foi compensador ou não essa experiência e se suas expectativas foram atendidas ou não. E quando a gente fala hoje do mundo atual de pandemia que a gente enfrenta atualmente, a gente sabe que a experiência ela nunca foi algo tão mais importante, né? Porque hoje a compra é à distância. Então, como tornar aquela experiência realmente uma experiência boa para o consumidor? A gente sabe que teve um aumento aí pela busca da simplicidade, uma maior transparência dos valores da empresa. Então, hoje as pessoas não buscam mais a qualidade do produto e do serviço, mas muito como aquela empresa se posiciona, como ela faz a abordagem com o cliente. E aí, para a gente falar sobre isso, quando a gente fala sobre como você se sente, a gente tem que falar sobre a questão das sensações. Então, quais são as sensações que a gente obtém na experiência durante o consumo? Essas sensações, elas podem ser positivas, elas podem ser negativas. Então, elas podem te trazer um sentimento de prazer, de alívio, mas elas também podem te causar uma certa culpa, um ressentimento, um arrependimento, né, de ter feito aquela aquisição. E a gente sabe que muitos comportamentos de consumo acabam sendo mais comuns, né, e vividos com poucos sentimentos. São raras as experiências que os consumidores hoje eles têm e que desperta grande emoção, né, e grande positividade com aquela empresa em si, e não somente com o produto. Então, quando a gente fala hoje também pensando em pandemia, hoje o consumidor ele quer uma maior intimidade, né? Hoje não tem o cara a cara. Então ele precisa ter aquela certa intimidade com a empresa. E a gente sabe que sentimento negativo durante o uso do serviço, do produto, ele não é desejável para nenhuma das pontas, né? Tanto para o consumidor quanto para a empresa. E aí a gente vê que tem muitas empresas que hoje têm até investido no seu próprio marketing, no seu próprio área de customer success para resolver essas ações, porque eles acabam tendo muitos trabalhos para trabalhar com ações corretivas para resolver esses problemas que geram de frustração, de decepção e arrependimento que as pessoas recebem. Para isso, hoje o texto ele fala bastante sobre dois posicionamentos bem importantes que as empresas têm que ter para, né, conseguir divulgar e externalizar o seu produto e o seu serviço. O primeiro é você focar nos sentimentos positivos que o consumo gerou e externalizar essas emoções. Então, por exemplo, quando a gente está falando de propagandas de automóveis, somente automóvel esportivo, a gente sabe que a maioria das propagandas tem pessoas dirigindo um carro e que ficam super animadas. Então, eles mostram a emoção de dirigir aquele carro, né? Então, gerando essa expectativa no consumidor. O segundo ponto é enfatizar como o produto ele pode reduzir e eliminar uma sensação negativa. Então, geralmente aí produtos que vão solucionar um problema que a pessoa sabe que existe, né? E o segundo ponto também, dentro dessa questão de falar um pouco sobre sensações negativas, é você ter um posicionamento de marca em que você responde à culpa que o consumidor ele sente, apresentando um posicionamento sem culpa. Um exemplo para isso, para essa questão de culpa, então, por exemplo, a gente sabe que hoje tem muito essa linha do alimentos saudáveis, por exemplo, em que muitas pessoas, quando elas consomem um fast food, por exemplo, elas começam a ter aquele sentimento de culpa, de não estar comendo saudável, né, e começam a externalizar, falar que o problema é porque elas não têm tempo, ou porque, enfim, N fatores. E aí a gente trouxe exemplo aqui que é a Livap. A Livap é uma empresa de produtos congelados saudáveis, são produtos orgânicos e que vêm direto de agricultores e que eles utilizam bem nesse discurso a favor deles. Então, eles falam aí, comer bem nunca foi tão fácil. Então, eles falam
né? E que é possível comer saudável, você não precisa sentir essa culpa. E eles também trazem 2 pontos, que é você falar dos valores da empresa. Então, eles valorizam o pequeno agricultor, divulgam isso nas redes sociais, que são valores que as pessoas hoje elas esperam receber durante a experiência do seu consumo. E aí, o outro ponto que a gente tem que considerar, além de como a gente se sente, é se aquela experiência ela foi compensadora ou não. Então, se você se sentiu compensado ou você se arrependeu por ter feito aquela aquisição. Para a gente medir isso, a gente precisa entender o que são as experiências de consumo, né? Hoje, as empresas podem trabalhar, digamos assim, de 3 formas, e aí podem gerar um resultado positivo ou negativo. Então, hoje, a pessoa ela tem uma necessidade de compra, ela faz a compra daquele produto, daquele serviço e consome. Esse consumo, ela pode receber um resultado positivo, que aí ela gera um reforço positivo daquele produto e daquela empresa. Ela pode receber um resultado em que ele evita ou reduz os resultados negativos, e aí é um reforço negativo. E quando ela recebe os resultados negativos, que é uma punição. Para exemplificar esses 3 tipos de experiência, a gente trouxe aqui, por exemplo, o reforço positivo é quando a empresa ela fala sobre as emoções. Então, a gente trouxe aqui o exemplo, por exemplo, da Disney ou N parques aí de diversão. Geralmente são parques que vão te trazer uma adrenalina, vão te trazer emoções, então vão te trazer um reforço positivo. O reforço negativo é um exemplo que a gente traz para quando você vai solucionar um problema. Então, a gente, por exemplo, aqui quando uma pessoa vai comprar um colírio que não é de receita médica. Ela está comprando um colírio para resolver uma sensação ruim de ardência, de irritação nos olhos. Então, resolvendo um problema dela. E aí é quando ela está evitando, né, ou reduzindo o resultado negativo. Agora, quando ela já de cara no consumo, ela recebe um resultado negativo, ela está recebendo uma punição. Então, por exemplo, cirurgias plásticas, a gente até trouxe exemplo aqui de preenchimentos labiais, né? A pessoa, ela vai numa clínica, espera receber, né, esse produto, espera receber uma boa cirurgia e acaba não tendo esse resultado, isso gera uma punição. Mas também tem, quando algumas empresas têm alguns produtos que reforçam tanto positivo quanto negativo. Aqui a gente trouxe, por exemplo, o exemplo do purificador de ar. Ele resolve um problema, porque ele elimina o odor, então ele tira esse reforço negativo, e ele substitui isso por um aroma refrescante, um aroma bom, então ele traz um reforço positivo. E aí, além disso, falando ainda da questão de compensadora, esses produtos e serviços de reforço negativo, como a questão do colírio, por exemplo, eles acabam tendo mais dificuldade de atuação no mercado, né? Porque eles acabam não sendo competitivos, eles estão lá para resolver um problema e não para trazer algo novo para o consumidor. Então, o cenário ideal para as empresas é que tenham o máximo de reforços, tanto positivos como negativos, como no caso do purificador, porque os consumidores eles ficam mais sujeitos a repetir a compra. Então, eles vão ter uma maior busca por produtos, serviços que gerem esses reforços positivos. E um ponto, né, uma alternativa para essas empresas que acabam trabalhando com reforço negativo, eles podem trabalhar com 3 tipos de consumidores. Os consumidores que já vivenciaram a solução de um problema por intermédio de um produto. Então, por exemplo, o caso de aluguel de carro, empresas que fazem aluguel de carro, a gente sabe que é um segmento que apresenta bastante problema com a satisfação do consumidor. Então, outra empresa que também faz locação de carro, ela utiliza do discurso de que naquela empresa não vai acontecer esse tipo de problema. O segundo ponto são os consumidores que já vivenciaram o problema e ainda não encontram uma solução. Esses consumidores, geralmente, são consumidores mais receptivos e que estão abertos a buscar algo, né, que resolva esse problema deles, que garanta, né, que ele não vai voltar a ocorrer. E o terceiro ponto é os consumidores que ainda não vivenciaram o problema, mas que aí a empresa vai e lança um produto que vai reduzir a chance dele no futuro enfrentar esse problema. Então, por exemplo, os shampoos anti-queda, né? Eles utilizam no discurso para as pessoas utilizarem aquele tipo de shampoo, daquele tipo de produto, para evitar a queda no futuro. O outro ponto que, por fim, né, se a sensação e se toda a sua experiência, né, foi compensadora, se as suas expectativas foram atendidas ou não. Então, você analisa isso no ato da compra e depois no consumo, né? Então, você sempre tem que se questionar o que foi prometido no ato da compra realmente aconteceu e se o que você vivenciou, de repente, superou o prometido, né? Então, por exemplo, uma viagem, você pode, né, ter recebido a ajuda de um consultor que te prometeu o melhor resort com as melhores praias, você chega lá e não tem essa experiência, então não aconteceu. Ou pode ter simplesmente superado, que você chegou lá era muito mais do que você imaginava.
Falando depois um pouco, depois dessa questão de experiência, a gente sabe que dentro do consumo também, e que faz parte da experiência do consumidor, existem alguns pontos como normas e rituais de consumo. Qual que é a diferença, né? Normas de consumo são geralmente regras informais que vão guiar o comportamento do consumo. Então, por exemplo, quando a gente vai para uma formatura, é normal as pessoas comprarem um buquê para a formanda, por exemplo. Épocas de dias namorados, geralmente as pessoas compram produtos relacionados ao amor. Então, essas são normas de consumo, regras mais informais. Rituais de consumo já são atividades mais simbólicas, né, que vão se basear em mais comportamentos repetitivos que ocorrem em datas e períodos específicos. Como exemplo de rituais de consumo, a gente tem, por exemplo, os feriados, de Páscoa, Dia de Ação de Graças, a ação de dar um presente numa época especial. Então, todos esses exemplos são rituais de consumo. E as empresas, elas podem utilizar desse fato de existirem rituais de consumo para tornar o produto parte daquele ritual. Então, um exemplo é quando as empresas se posicionam como que os seus produtos, os seus serviços, eles fazem parte de uma tradição familiar. Então, por exemplo, que a gente sabe ali do Natal, as festas, até inclusive Páscoa, né, que a gente tem a questão da comida, da alimentação como parte do ritual desse acontecimento. A gente trouxe aqui, por exemplo, as questões da Aurora. Ela fala boas festas, Natal, jeitão família, ou a hora mais gostosa na sua família. Então, começa a instigar o consumidor de que aquele produto, né, ele faz parte da família, então ele faz parte daquele ritual. E aí, por outro lado, a gente fala de experiência, fala de tudo. No ato do consumo, ele tem um lado que às vezes pode ser um lado um pouco ruim, que é o consumo compulsivo, né? O consumo compulsivo, ele entra dentro das ações que, mesmo que elas sejam realizadas para a pessoa se sentir um pouco melhor, melhorar a autoestima dela, elas acabam se tornando excessivas, desnecessárias, e acabam gerando aí uma série de problemas para os envolvidos. E aí, questão de consumo compulsivo, hoje a primeira coisa que a gente pensa são os vícios em compras, né? O famoso shopaholic. Que eles estão no mesmo patamar que qualquer outro tipo de vício, um vício em drogas, um vício em jogos, por exemplo. Esse tipo de vício, que é o vício no ato de consumir, né, de fazer aquela compra, é um vício no processo da compra, e não da pessoa ter aquela posse do item, né? É uma compra sem finalidade útil, é só o simples fato dele estar fazendo aquela compra, que faz ele se sentir melhor. E aí a gente pensa nessa questão de compra, mas esse vício ele pode ser muito mais externalizado também para jogos, por exemplo. De acordo com a Comissão Nacional de Estudo do Impacto das Apostas, hoje mais de 5 milhões de norte-americanos têm problemas com apostas, que são os famosos jogos de azar, né? E dentro disso, a gente tem os jogadores compulsivos também, que são jogadores, por exemplo, adultos e adolescentes com os games. Isso também é um consumo compulsivo, né? Não é só você fazer uma compra num shopping, por exemplo. E essa comissão também levantou um ponto, que o custo econômico com os problemas e apostas, ela pode chegar sempre na ordem de grandeza de bilhões de dólares. Então, custos com clínicas e com todos os tratamentos necessários. E hoje, o novo consumo que os pesquisadores eles têm identificado é a nova forma de consumo. Então, a dependência das redes do conteúdo que ele é recebido. Hoje a gente passa horas no Instagram, Facebook, WhatsApp, vendo informações que às vezes a gente nem precisava, não é uma informação tão relevante, mas a gente acaba dependendo disso. E muitas pessoas, o problema das redes é que elas acabaram gerando uma certa dependência, em que as pessoas, inclusive, elas acabam participando aí de chats, e assumindo aí identidades diferentes, personalidades diferentes, se comportam como outras pessoas que elas não são na vida real. Isso é um grande problema. Isso também é considerado um consumo compulsivo. Até um dado que o texto traz é que existem casos até de que as pessoas passam 40 horas por semana na internet. Então, basicamente, aí a carga horária de um trabalho e passando um tempo na internet. Mas esse dado, geralmente, é de pessoas aí, mais de 50%, então a maioria dessas pessoas são pessoas que são donas de casa ou universitários e pessoas que aí não têm um emprego. Então, é um ponto bem importante para a gente entender também. E por fim, né, para a gente falar depois de tudo isso, do tipo de consumo, experiência, a gente tem que fazer uma avaliação desse pós-consumo, né? Considerando todos os pontos, a sensação, considerando a tua experiência e todos esses pontos. E a avaliação, ela basicamente consiste ali em você entender se aquela alternativa que você escolheu e você vivenciou, ela foi boa, né? Então, se aquele produto te proporcionou uma experiência de consumo boa. Essa experiência, ela pode ser satisfatória ou insatisfatória.
E a pessoa, geralmente, ela vai avaliar aquele tipo de experiência de acordo com o que ela sentiu no ato da compra, né? No pré-compra que os nossos amigos aí já apresentaram. Então, quando ela tem uma experiência satisfatória, geralmente ela vai avaliar aquele produto, aquele serviço muito parecido com o que ele avaliou na pré-compra. Então, as expectativas dela foram mantidas ou superadas. Já na insatisfatória, ela faz uma avaliação diferente, às vezes uma avaliação um pouco mais negativa sobre aquela que foi realizada no pré-compra. E para medir esse tipo de pós-consumo, né, existem alguns indicadores, a gente trouxe dois aqui. Um deles é o que o texto indica, que é o ACSI, que é o American Customer Satisfaction Index, que é para medir o quão favorável é a avaliação dos consumidores no pós-consumo. Então, eles elencam ali um ranking de empresas que recebem uma série de notas para algumas variáveis e alguns indicadores. E também tem o famoso aí da exame IBRC, e que mostra aí, a gente vai mostrar um pouquinho das maiores empresas que hoje são mais desejadas e mais bem avaliadas no pós-consumo. Isso é importante porque aí até a gente vai falar um pouco para frente sobre como as empresas elas devem se preocupar então com toda a jornada do cliente, com toda a sua satisfação, para explicar um pouco da influência que essas empresas e esse posicionamento delas é tão importante para que se tenha uma recorrência, né, repetibilidade da compra. Aqui alguns exemplos do ranking de 2019 da Exame. Então, hoje a gente vê que empresas basicamente do bens de consumo são que majoritariamente aí estão presentes. Então, a Natura, seguida da Renault, Boticário, Coca-Cola, né? É uma nota que vai de 0 a 100. E são as empresas que hoje são mais bem avaliadas após o consumo e que as pessoas realmente fazem uma compra recorrente. Elas vão comprar de novo com aquela empresa. Então, boa noite, eu sou a Isabelle, e a partir dessas avaliações que a Isabelle apresentou, eu vou falar um pouco sobre a importância da satisfação do consumidor. Esse nível de satisfação ou insatisfação, ele influencia na repetição da compra, na comunicação boca a boca entre os consumidores e no comportamento das reclamações. O entendimento, ele permite que a empresa ela seja mais eficiente na conquista dos novos consumidores. Então, o maior motivo para a preocupação das empresas com a satisfação do consumidor é que isso determina se o consumidor ele vai ou não repetir a compra nessa mesma empresa. As avaliações positivas pós-consumo elas são essenciais para manter os clientes, né? Os que possuem avaliações negativas do produto, eles dificilmente terão compras repetidas. Em geral, é mais barato você manter um consumidor do que conquistar um novo, e por isso as empresas elas têm se preocupado mais em garantir que os consumidores eles tenham uma boa experiência de consumo, perdão. E mesmo que a experiência de consumo ela seja satisfatória, ela não garante a fidelidade do cliente. Essa garantia, ela vem dependendo do nível de satisfação que ele teve. Então, a partir disso, o mundo dos negócios, ele começou a perceber que apenas satisfazer os consumidores não é suficiente. Eles têm que buscar o encantamento do consumidor. E isso seria quando ele fica completamente satisfeito com o que ele recebe. A comunicação boca a boca entre os clientes, ela afeta o comportamento do consumo dos consumidores. As avaliações pós-consumo, elas também afetam outros consumidores. É normal você ver por aí as pessoas discutindo suas experiências com o consumo de um serviço, de um produto, e isso acaba sendo até uma atividade diária. E para que essa comunicação boca a boca ela seja favorável, a experiência de consumo ela também tem que ter sido. As experiências negativas, elas reduzem as chances da repetição da compra, e levam consumidores a procurarem outros lugares e fazerem comentários pouco lisonjeiros quando discutem essas experiências com outros. Então, a habilidade da empresa de oferecer uma experiência de consumo satisfatória, ela vai afetar o sucesso e manter os consumidores e conquistar novos. Os consumidores, eles desapontados, passam a fazer negócio em outros lugares, como eu falei antes, e acabam espalhando para outros e diminuindo ainda mais os esforços da empresa e a conquista de novos consumidores, enquanto os satisfeitos, eles aproximam outros consumidores, se tornando valiosos mensageiros do produto, da marca, e levando a repetição de compra e novos consumidores. A insatisfação, ela leva a reclamações. Ela, além de espalhar as informações negativas, os consumidores insatisfeitos, eles podem fazer reclamações formais ou até entrar em processos contra a empresa, gerando publicidade negativa
e consumindo tempo e recursos para a defesa da empresa em tribunal e na imprensa, mas nem todo consumidor insatisfeito ele faz uma reclamação. Ele, mesmo sem saber o motivo da insatisfação, e isso, né, complica ainda mais a situação da empresa, né, porque ela não sabe o motivo da insatisfação do consumidor. E é por isso que elas deveriam promover e encorajar os consumidores insatisfeitos a fazerem reclamações sobre suas preocupações e insatisfações para que elas possam ser corrigidas e ir melhorando e não perder os seus clientes, né? Mas por que tão poucos reclamam? Muitas vezes o consumidor ele não relaciona diretamente a insatisfação dele com o produto. Em vez disso, a gente tende a relacionar, né, a nós mesmos, tipo, como se tivesse usado de uma maneira imprópria. Ou então uma circunstância externa que foge do controle. E até mesmo os consumidores que eles apontam o produto ou a empresa como responsável, o ato de reclamar ele pode não acontecer quando os consumidores eles não acreditam que o esforço e o tempo valeram a pena. E para os que acreditam que vale a pena gastar seu tempo e esforço para registrar as reclamações, eles se sentem mais satisfeitos quando existe uma tentativa sincera da empresa de corrigir esses erros, existe uma rapidez na resposta, e é claro que a natureza da resposta da empresa é crítica para as reclamações sobre as perdas financeiras, por exemplo. A satisfação dos consumidores ele cresce na mesma proporção que o percentual de perda devolvido pela empresa. Então, as implicações de estratégias de competição a partir dessas avaliações se dão pelo fato de que, além de entender as avaliações pós-consumo dos seus consumidores, a empresa ela também pode achar útil o entendimento das avaliações de empresas concorrentes. E aí, fazendo isso, elas geram uma visão interna para o desenvolvimento de estratégias para a atração de consumidores dessas concorrências. E muitas vezes pode haver um grande retorno quando se ataca a concorrência servindo os consumidores insatisfeitos, porque esses tendem a procurar outras alternativas. E em mercados maduros, onde poucos não usuários eles se tornam usuários, o crescimento da empresa ela depende principalmente dessa atração de consumidores de empresas concorrentes. As empresas bem-sucedidas nessa questão de satisfação do consumidor, ela muitas vezes encontra vantagem em anunciar esse sucesso porque ele reforça as atitudes dos consumidores atuais e também incrementa as avaliações pré-compra dos consumidores que a empresa pretende atrair. Então, o que determina a satisfação do consumidor? Geralmente são esses dois pontos da performance do produto e as expectativas pré-compra. Eu vou estar desenvolvendo um pouquinho mais sobre elas a partir de agora. Um determinante crítico de satisfação é a percepção dos consumidores sobre a performance do produto durante o seu consumo. As performances fracas e experiências desfavoráveis de consumo, elas geralmente garantem que o consumidor esteja insatisfeito com o produto, a não ser que haja circunstâncias atenuantes, né? Mas, em geral, quanto mais favorável a performance do produto, maior a satisfação de quem consome. As boas performances, elas não garantem os consumidores completamente satisfeitos, porque a satisfação ela também depende de outros fatores, né? De acordo com um modelo de confirmação das expectativas de Richard Oliver, a satisfação ela depende da comparação das expectativas pré-compra com os reais resultados, ou seja, mesmo que o produto tenha uma boa performance, ele pode levar a uma experiência de consumo insatisfatória quando a performance ela é inferior à expectativa do consumidor. Então, quando se compara o que é esperado com o que é recebido, a gente tem 3 possíveis resultados, que são a desconfirmação negativa, que seria o produto ser pior do que o esperado, a desconfirmação positiva é quando ele supera as suas expectativas, e a confirmação, que é quando ele atende exatamente aquilo que você queria. As empresas, elas geralmente encorajam os consumidores a criar expectativas altas sobre o que eles vão receber no produto. E ao gerar essas expectativas altas, elas, ao mesmo tempo, aumentam o risco dos consumidores ficarem menos satisfeitos, a não ser que o produto ele seja capaz de cumprir exatamente o que prometeu. Mas as chances de uma desconfirmação negativa, elas aumentam ao passo que as expectativas dos consumidores aumentam. E gerar uma expectativa em um nível suficientemente alto, com o objetivo de conseguir uma compra ideal sem sacrificar as futuras, ela representa um desafio muito grande para o marketing dessa empresa. Então, ao adotar uma abordagem conservadora e
ao estabelecer as expectativas do consumidor, a empresa ela melhora as chances de conseguir uma desconfirmação positiva ou mesmo apenas uma confirmação. Isso já é satisfatório para o consumidor e, como foi falado antes, garante repetição de compra e a comunicação boca a boca favorável à empresa. Então, aqui são alguns pontos que as empresas elas influenciam nas expectativas dos consumidores. O anúncio é uma das formas que as empresas influenciam muito as expectativas, mas não é o único modo, né? Muita gente pensa que esse é o ponto principal, mas as diferentes marcas, elas evocam diferentes expectativas. A embalagem do produto gera muita expectativa na gente, a gente vê uma embalagem mais bonita. É claro que a gente vai pensar que pode ser um produto melhor, por estar melhor embalado, por ser uma qualidade melhor. E os preços mais altos, eles também geralmente levam maiores expectativas da performance do produto. Então, as expectativas, elas podem colorir ou enviesar a interpretação da própria experiência de consumo. Mas isso também depende da ambiguidade da experiência de consumo. Em muitas experiências, é impossível que um consumidor ele determine se o produto funcionou como esperado. Por exemplo, você não consegue determinar se você realmente está se beneficiando, por exemplo, ao tomar uma vitamina. Ou não tem como saber se uma pessoa consertou o carro ou a televisão sem se aproveitar da tua confiança, trocando peças que estavam em perfeitas condições só para ganhar um pouco mais. Então, nesses exemplos, as avaliações pós-consumo, elas vão ser afetadas pelas expectativas iniciais. E as expectativas que não têm essa ambiguidade, elas geram uma base mais clara para a avaliação do item consumido. Daí, reduzindo, assim, né, a oportunidade para as expectativas afetarem diretamente nessas avaliações. Então, com esse trabalho, a gente chegou à conclusão de que o consumo, ele leva a uma variedade de sentimentos diferentes, em níveis de aceitação diferentes, intensidades diferentes. Os sentimentos vivenciados durante o consumo, eles podem também ser importantes a se determinar a satisfação, e sentimentos positivos podem ser importantes determinantes de satisfação, já os negativos reduzem ela. Então, é isso que a gente queria trazer aqui hoje com nossa apresentação, capítulo 6, sobre o consumo. Uma boa noite a todos.